vamos fazer um comentário, na verdade, porque não sou professor, não sou pedagogo, não vim lhes ensinar absolutamente nada a nenhum de vocês, mas, dada a proposta da oportunidade da tarefa, que nos é concedida aqui no Rio de Janeiro, para o qual levamos um abraço a todos vocês aí, povo do Ceará, que nos recebem tão carinhosamente para a noite de hoje, nós vamos tratar sobre algo que certamente todos vocês, ou a grande maioria, já deve ter ouvido falar, é que é uma passagem lá do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos, veja, não é que haverá, ele está dando uma afirmativa, haverá falso Cristo e falsos profetas. Bom, para a gente começar a colocação, todos vocês certamente têm esse Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira de vocês, não sou eu, como disse, que vou lhes ensinar alguma coisa ou ficar, mas fazermos uma reflexão à luz da doutrina nos dias de hoje. Bom, o Cristo é único. Ele veio, produziu na criação o orbe, junto com o Senhor dos mundos, Deus Pai, esse grande arquiteto do universo, ele hoje é o gestor, como sempre, desde a criação desse planeta, que, segundo a ciência, está aqui há 4,3 bilhões de anos. 4,3 bilhões de anos, para o tempo que nós estamos como Homo sapiens, nesse formato, que são mais ou menos 150, 200 mil anos, e como homos já eretos, há pouco mais de 6 milhões de anos. Olha quanto tempo a gente leva para aprender, né, as coisas. Mas na natureza, tudo acontece em degraus. Naquele momento, na passagem, em que é uma passagem tanto de Lucas quanto de Mateus, onde Lucas vai buscando ali, dizendo que da árvore boa saem bons frutos e da árvore má só saem maus frutos, pois que do bom coração sai o tesouro bom e do mau coração sai o tesouro ruim. A gente fica com essa passagem aí de Lucas nos mostrando o livre-arbítrio e como nós vivemos hoje num momento mediático muito forte, tanto que estamos fazendo uso aqui de uma tecnologia extraordinária que não fazíamos, talvez, há 5 anos atrás, tínhamos ensaiado alguma coisa e que houve um avanço de acordo com uma pandemia que nos pegou aí pelo meio do caminho, nos forçou a outros meios e a outras formas de comunicação e estamos fazendo uso disso. Só que tudo que é bom, como disse Lucas, da boa árvore sai o bom fruto, da árvore ruim sai o mau fruto. Existe hoje um conjunto extraordinário de irmãos nossos que buscam um certo protagonismo, buscam um certo acontecimento, trazem verdades, entre aspas, que são apenas factoides de um momento de hoje. Tanto que falsidade, não é a mentira. Mentira é aquilo que contraria a verdade. É a mentira. Ela contraria a verdade, que é se tomar, se adonar de uma verdade passageira, mas ela contraria a verdade. A falsidade simula, é uma falácia, ela simula a verdade com um engano. Ela quer dizer que é aquilo que chamamos de meia-verdade. Não existe meia-verdade. Ou está certo, ou está errado. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é falso, ou é real. Então, não existe essa coisa, como dizemos, que às vezes a gente contemporiza, se ele é um pouco afoito, ou um pouco, ele contou uma meia mentira, não existe, não transigam, por favor. Aí fica um apelo nosso pela oportunidade que temos de chegar a cada um de vocês, já com 26 participantes aqui, incluindo eu, é um apelo que eu vos faço. Não fiquem transigindo. Como Jesus bem disse, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Mesmo que isso machuque momentaneamente aos mais queridos ou aos mais próximos, mas que tenhamos uma linhagem, tenhamos um perfil, tenhamos a forma de não relativizarmos. Nós temos e vocês devem conhecer bastante, só um minuto aqui, baixando o nosso celular, porque é nesse momento que todo mundo tenta ligar, quando você está com um compromisso. E nós temos uma relação hoje com
esse conjunto de informação que vem desde o momento da televisão antiga, e eu quero dizer, nós fazemos rádio aqui no Rio de Janeiro, através da Rádio Rio de Janeiro, onde temos um programa aos sábados. Isso é Papo de Espírita, às 11 horas, quem quiser pode ir lá nos buscar, pode participar, tem um chat, pode perguntar, pode criticar, críticas são bem-vindas, porque, de uma forma construtiva, fazemos a nossa troca de ideias. Desde os tempos em que começamos a dar os primeiros passos no Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e até agora, na casa que nos acolhe e a qual temos a oportunidade de participarmos de várias atividades, inclusive mediúnicas, que é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, mais conhecido como CSX, a gente vai trocando muitas ideias e percebendo que, nos últimos tempos, mesmo dentro das fileiras da doutrina espírita, parece que nós éramos isentos, mas a verdade é que não somos. A quem mais foi dado, mais será exigido, mais será pedido. E então nós que temos tanta bagagem, tanto esclarecimento, somos muito cobrados e percebemos que muitos irmãos nossos estão fazendo uso das palavras, relativizando fatos e acontecimentos. Num momento em que não só o nosso país, como no planeta que está em transição, nesse momento em que se bate os feixes de trigo e joio para podermos separá-los, e é um momento de muita pancada, realmente, nós temos uma polarização, onde cada lado, sem fazer menções de viés político, mas cada lado quer buscar a sua verdade. E nós, como espírita, temos uma obrigação, pois que já ouvimos a palavra, já a percebemos e já a exercitamos, porque se não exercitamos, estamos apenas na metade do caminho, falta a outra metade, que não é longa se tomarmos uma decisão e exercitarmos como espíritas a caridade. A caridade pede ação, sem ação a caridade é morna, e como disse o Cristo, o que é morno é para vomitar. A palavra fica difícil, né? Fica pesado, alguém está fazendo isso assim numa palestra, mas é fato. Não sejamos mornos. Frios ou quentes, sim ou não. Então, não relativemos, não vamos relativizar. Não podemos relativizar. Quando? Livro dos Espíritos, obra primeira. Quando o Evangelho, obra terceira. Livro dos Médiuns, obra segunda. E lá na Gênesis, última obra, 11 anos depois da primeira obra de Kardec, nós temos que entender que quando tomamos essa posse desse conjunto de conhecimento, nós ficamos não mais relativizados, mas esclarecidos. E que não pode haver para nós falso Cristo e falsos profetas. Aqueles que prometem muito, aqueles que se dizem, e aí é uma queda muito grande de muitos médiuns, e nós temos que tomar muito cuidado, pois que somos todos médiuns. Eu não sei se falaram isso aí já para vocês, certamente a casa que vocês frequentam, a casa de Bezerra de Menezes, é uma casa de esclarecimento. Ela é fraterna e carrega o peso de um nome extraordinário das fileiras espíritas. Já um espírito espírita, esse é um espírito espírita, e já carrega esse dom da caridade, do bem-fazer, do bem-querer. Então, certamente todos aí são convidados ao esclarecimento, ao conhecimento, e sabem que são medianeiros, ficam mediando. Todos nós mediamos algo. Eu estou aqui com uma responsabilidade enorme. Estou sendo gravado, estou falando com todos vocês, vocês estão nos recebendo em suas casas através de suas telas de telefones celulares ou de computadores ou tablets, enfim, de alguma forma estão nos recebendo. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com todos. Eu não posso sair por aqui dizendo prodígios
como diz aqui na passagem, está lá no capítulo 21. Por favor, leiam depois, se tiverem a oportunidade, naquele momento ainda de hoje, que forem se deitar, dá uma lidinha lá que a gente vai perceber o quanto nós somos assediados hoje por prodígios dentro das fileiras espíritas e fora dela. Fica parecendo, aí não tem como evitar, a figura de imagem, por favor, apenas figura de imagem, sem falar de um lado ou de outro, daquele que a cada 4 anos nos procura para buscar uma coisa que nós temos de tão importante na nossa mão e que às vezes não damos conta, que é o voto. Porque o voto é um voto de confiança. Quando estamos aqui participando, os senhores estão me dando um voto de confiança. O Arlindo me deu um voto de confiança quando nos convidou pela oportunidade da tarefa que nos presenteou de estar aqui com os senhores fazendo uma reflexão à luz da doutrina e à luz desse evangelho e mostrando o quanto hoje nós somos assediados. E olha, vou falar de algo que faz parte da nossa vida profissional lá atrás, não muito distante, que é a neuropropaganda. A neuropropaganda, ela vai buscar no centro nervoso de cada um, em nosso cérebro, mexendo desde o cérebro límbico, básico, até o córtex frontal, onde temos a maior parte de todo o trabalho do abstrato, do extraordinário, e vai buscar inferir ideias, propostas e meios e formas ali dentro. Não sei se todos vocês têm, claro que não, aqui talvez eu seja o mais velho, mas eu me lembro daquela propaganda do Compre Batom. Era um doce que havia aqui no Rio de Janeiro, e era um chocolatinho, que parecia que você estava sendo induzido pela hipnose. Era uma forma de fazer você acreditar. Isso hoje existe de forma velada. Dentro das fileiras espíritas, dentro das fileiras cristãs, fora das fileiras cristãs. A gente vê o prodígio de tantos que falam em nome desse ou daquele, falam em nome do Cristo, ou falam em nome de outra autoridade maior, e que nos levam, nossos irmãos, por exemplo, do Islã, que é uma religião que tem que ser respeitada como todas as demais, sem que tenhamos qualquer forma de fazer qualquer observação, mas existe o extremismo. Existe até o extremismo da imprensa de fantasiar que existe tanto extremismo. Existe tanto extremismo, só que só apontam para um ou outro lado, para aquilo que interessa. Mas há extremos em todas as religiões, infelizmente. E são conduzidas por aqueles que, de alguma forma, com o dom da palavra, com o dom de envolvimento, com o magnetismo, principalmente, pois que não cabe só ao espírita ser um medianeiro, um médium. Há médiums em todos os segmentos. Muitos nem sabem que o são, mas têm influência. Está lá. Vocês devem saber muito bem, como está na questão 459 do Livro dos Espíritos, os espíritos influenciam a nós, no nosso cotidiano, nos nossos acontecimentos, e a resposta que chega para Kardec, que ele interpreta, o senhor Allan Kardec, é muito clara. Muitas das vezes são eles que vos conduzem, que nos manobram, que nos seduzem, ou que nos orientam. Por quê? Porque depende da nossa forma de pensamento. Nesse momento que estamos aqui nesse encontro, nós estamos tratando de um tema, à luz do Espiritismo, a bênção de Jesus. Jesus é nosso modelo e guia. Ele é o norte para o qual o íntimo da nossa bússola íntima deve estar voltado. Mas a gente não passa o dia inteiro assim. Eu não sei. Tem aqui, essa é uma palestra, não existe troca de informação e tudo, mas existe aqui um jeito de vocês se manifestarem apertando a mãozinha, que é um modo silencioso. Me diz aí alguém que passa o dia inteiro, 24 horas por dia, pensando com Cristo, no Cristo, para o Cristo. Pode levantar a mão aí, depois eu queria até conhecer a pessoa, saber como é que consegue ficar voltada, porque nós não conseguimos, e é claro que não. Nós estamos num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos que vibramos nesta categoria ainda, passando para um mundo de regeneração, numa reconciliação que nós somos responsáveis.
mas somos assediados a todo momento. Então, seu microfone desligou. Roberto, seu microfone... Veja lá agora. Voltamos? Voltou. Voltamos. Desculpe, eu estou aqui com um computador que é muito sensível, passei a mão perto do mouse e o tutor estava ali. Eu vou tirar ele aqui para o alto, e aí, se passar a mão, não acontece nada. Obrigado pelo aviso. Eu falava, nós vivemos hoje uma situação que nós somos influenciados, claro, por muitas pessoas que estão na mídia, que falam isso, falam aquilo, trazem algumas verdades ou transformações. Nós encontramos pessoas relativizando sobre aborto, sobre drogas, sobre tudo aquilo que o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos traz de forma muito clara. O espírita, ele é a favor da vida. Ponto. Não, mas é que não tem mais. Nós somos a favor da vida. Se você relativiza, falando até na primeira pessoa, se me permitem, se eu relativizo, eu não sou espírita. Eu sou espiritualista, estou próximo do Evangelho, mas o Evangelho não está em mim. Se eu aceito o aborto na condição, à exceção do que está no Livro dos Espíritos e daquilo que nos é trazido da forma da importância da vida como está, em toda a obra do Pentateuco de Kardec, em todos os momentos, nós estamos relativizando. Achar que o que está sendo produzido hoje no Brasil e no mundo é algo que nós devemos entender enquanto sociedade, negativo. Devemos orar por aqueles que se equivocam em decisões tão levianas, se valendo do seu poder e tentando nos fazer, com falácias, com a falsidade, crer que isso é uma verdade. Tanto quanto o uso da droga na sua liberação. Nenhuma apologia política aqui. Eu estou falando de valores morais íntimos, valores morais do Cristo, valores morais desta doutrina que Kardec, em 1857, estabeleceu a partir da primeira obra de uma pesquisa muito longa. A pesquisa foi tão longa que Kardec, entre a primeira edição do Livro dos Espíritos, com pouco mais de 500, pouco menos de 600 questões, após Darwin editar o seu compêndio sobre seus estudos científicos, Kardec parou, conheceu o trabalho de Darwin para então fazer a segunda e a terceira edição, que é o que adotamos no Brasil, do Livro dos Espíritos, aumentando enormemente as questões. Por quê? Porque a doutrina espírita se submete a um pilar: ciência, filosofia e religião, mas jamais se submete às paixões humanas. Ela não tem essa relação. Então, todos aqueles que chegam de alguma forma, espíritos que, infelizmente, falseando, eu vou buscar agora aqui no Evangelho, está aqui, não creais em todos os espíritos, é o item 6 desse capítulo, lá na frente, no terceiro, aliás, item 7, no segundo parágrafo, ele diz: o espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. E aí ele dá um vírgula, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerandos para, sob forma mascarada, se apresentarem e assim falsearem conosco. E aí o texto segue. Acho que já ouvimos isso, não ouvimos? Já tivemos a oportunidade de percebermos, vivenciarmos ou estarmos muito próximos de situação de médiuns que, infelizmente, falham, como está lá na obra Emmanuel, por Emmanuel, no capítulo 88, quem são os médiuns? Olha, é uma colocação. Para quem não leu esse texto, fica a nossa
proposta para que, em algum momento, a casa busque um rápido estudo, uma rápida reflexão sobre esse texto. Quem são os médiuns? E lá no meio, vocês vão encontrar, são aqueles que faliram miseravelmente em suas propostas e que hoje retornam a fim. O texto na íntegra vocês encontram no livro Emmanuel por Emmanuel, capítulo 88. Mas falhamos como médiuns miseravelmente no passado e voltamos hoje buscando retratarmos-nos com todos aqueles pelos quais causamos o descaminho e pela forma mal regrada que fizemos de um dom extraordinário que nos foi dado, da possibilidade de tão bem servir como medianeiros entre o plano invisível e o plano físico, de auxiliar o próximo. E quantas vezes caímos, falo na primeira pessoa, miseravelmente por essa questão. Miseravelmente por essa questão. Ficamos dando ouvidos àqueles que, de algum momento, através do rádio, da TV, do Instagram, do Facebook, dessas mídias todas que vão se alternando, entender que, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Olha, tem uma coisa que contraria a verdade. Toda vez ela levantou a mão, agora a Maria Salete Faria de Alencar levantou a mão. Se foi para a pergunta, Salete, de que você fica 24 horas pensando no Cristo... Desculpa tá aí, foi meu gato que bateu. Então tá. Então foi como o meu microfone aqui. Seguimos. Então, o que ocorre? Nós temos esse envolvimento hoje, voltando, desses médiuns, ou daqueles com os quais nos relacionamos, criando falsidades, tanto quanto aqueles que estão aqui encarnados, criando essa conjunção, falência, falsos cristos e falsos profetas. Usar o coletivo para criar o protagonismo do seu orgulho e vaidade. Quer fazer alguém cair no caminho do bem? Você quer contribuir, você quer usar de um instinto de vingança, usar de um instinto ainda primário de fazer alguém cair? Só lidar com a vaidade e com o orgulho. Só isso. Lembrando que, como diz Emmanuel, eu vou novamente buscar Emmanuel, se ele foi um grande mentor de Chico e um grande professor com Chico, quem sou eu para não me valer dele? Emmanuel diz que o tamanho da ofensa, essa é uma boa pegada para nós, para avaliarmos diariamente, o tamanho da ofensa é o tamanho do orgulho. Perceberam? Se você quer alimentar alguém e essa pessoa não entende que está sendo fustigada de igual maneira, de igual razão, como na lei de causa e efeito, como na lei da física mecânica newtoniana, de Newton, que traz em suas 5 leis primeiras a terceira lei que diz que para cada ação existe uma reação de igual intensidade em sentido oposto. É física. Lei de causa e efeito dentro da doutrina espírita, quando falamos que, por conta de nossas ações pregressas ou presentes, determinamos os acontecimentos atuais de tudo aquilo que vivenciamos aqui. Falham os médiuns, falham os espíritos, que, se valendo de uma oportunidade, vêm bombardear. E, nesse momento, vamos falar francamente, a gente fala assim, como é que um obsessor pode atingir a casa espírita? Aí alguém levanta o dedo, nós já tivemos essa oportunidade num encontro de fazermos e simularmos isso. Como é que podemos pensar, se fôssemos um obsessor, porque mas eu não sou obsessor, eu sou uma pessoa do bem. Tá bom, faz de conta que você no passado nunca foi, você foi sempre um espírito que esteve errático e nunca pensou em fazer o mal, tá bom? E sempre ficou esperando a oportunidade de voltar encarnado para fazer o bem. Bacana. Eu vou pensar assim na primeira pessoa também e vou pensar que todos vocês assim. Mas olha só, assim, só abrindo uma figurinha, eu estou vendo que algumas pessoas aqui estão com a imagem aberta, me olhando, alguns dando um pequeno sorriso.
A gente já não obsedia sem ser espírito invisível, ainda sendo alma aqui encarnada, a gente já não obsedia? Obsedia alguém no trabalho, obsedia um vizinho, obsedia alguém, obsedia as coisas de alguém, o nome disso é inveja, mas é obsediar, né? Que é quando a gente está ali, eu não sei vocês, mas é aquela história, quando alguém troca de carro lá no condomínio, ou na rua e tudo, e compra um carro, nossa, tá bem de vida, hein? A gente faz uma obsessãozinha, né? Que a gente quer fazer relativizando, né? É obsessão. Então, voltando lá, como é que você faz? Como é que você faz, se fosse obsessor, numa casa espírita, para desconstruir a casa do bem? Tá bom? Estou convocando vocês a pensarem comigo, a responderem mentalmente. Isso é fácil. Isso é fácil. Vai lá no presidente da casa, ele está aqui na tela, tá? Vai lá no presidente da casa e fustiga o orgulho dele. Fustiga o orgulho dele. Vai lá, promove isso. Não adianta. Por quê? Porque isso já existe. E a casa continua em pé, graças a Deus. Porque há um entendimento do plano maior, que nós somos falíveis e isso vai acontecer mesmo. Então, não, chega no orador, vai lá no cã, pega o cã e mexe com a vaidade dele. Nossa, você fala tão bem, quanta eloquência, quanto conhecimento, infla mesmo, conta muita mentira, faz uma falsidade, infla o cara. Não adianta. Ele luta com isso todos os dias. Ele tem que lutar com isso todos os dias. Uma das provas é lutar com isso todos os dias. Vou até beber uma aguinha aqui, que é para descer fácil. Luta com isso, com a vaidade todos os dias, porque você vem com coisas que te facilitam a vida e você fica achando que isso é extraordinário. Não é. Isso é uma ferramenta para você reconhecer aonde falhou e reparar. Isso é o que acontece com todos nós. Então, a outra forma de mexer na casa, fofoca. Eu sei que aí na casa de vocês, é claro, não tem fofoca. Ninguém se arvora a fazer fofoca. Ninguém chega e comenta isso ou aquilo, ou diz assim, não gostei daquilo que foi falado. Não, ninguém vai falar um negócio dele. Mas eu conheço algumas casas aqui no Rio de Janeiro onde isso acontece. Ajuda a derrubar a casa? Não. Porque a espiritualidade maior entende o fracasso que nós temos ainda em nossos caminhos, de forma que todos esses chamados defeitos que nós reconhecemos, a gente reconhece porque sabe o que é. A gente sabe o que é. Já viu como é mentir para uma criança? Criança bem pequenininha. Você chega ali, ela pergunta uma coisa, te deixa meio desconcertado, você dá uma resposta evasiva, saindo pela tangente. E, às vezes, conta ali a mentira. Não é mentirinha, não, porque mentira é mentira, tá? Mentira é mentira. Não adianta tentar fazer mentirinha, floreou o que é ruim. É mentira. Aí você conta uma mentira para a criança. Ela não acredita? Acredita. Ela acredita até o ponto em que ela, crescendo, amadurece, começa a conviver com o gênero humano em maior profundidade, em maior relação, e percebe que há coisas que são mentirosas. Né? Há coisas que são mentirosas. É aquela história. Você está em casa, fala para o seu filho, não minta jamais, não faça isso. É muito feio, é extraordinariamente, é uma queda moral você mentir. Toca a campainha, atende lá, meus filhos. Mãe, pai, é a vizinha fulano de tal. A gente diz que eu não estou. Fala que eu não estou em casa. Acabou de dizer uma coisa, contraria a outra. Eu não entendo, né? Parece aquela coisa assim, você diz que não pode mentir, mas só faz essa mentirinha para me... É uma dicotomia, é fora de sentido. É fora. Agora, o que derruba a relação de uma casa espírita, o que faz falir, é unirmos-nos de fato e locupletarmos-nos, ruim a palavra, né? É fazer se saciar, se completar na união com a percepção de espíritos hipócritas, espíritos em que, em algum momento da literatura espírita, chamam vagabundos.
sorrateiros que vêm nos buscar. Agora, por que eles nos buscam? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Pode valer 1 bilhão quem errar, porque acertar é fácil. Acertar é fácil. Eles só nos procuram porque aqui dentro existem múltiplas portinhas, figurativamente falando, é claro que a ciência neurológica não me busque, não venha me criticar, nem os psicólogos e os psiquiatras, nem, enfim, todos os estudos do psi, mas nós criamos portas e a franqueamos. E quando franqueamos, esses espíritos são os nossos falsos profetas. Porque quando ele falou profeta lá, só para a gente lembrar, assim, historicamente, profeta era para o povo hebreu aquele que é o médium nosso de hoje. Como era as mulheres pitonisas, eram as médiuns da Grécia. E nós temos médiuns em diversas outras expressões, os xamãs nas tribos indígenas, que eram aqueles que tinham o contato com o plano superior, que também é um plano que evolui tanto quanto nós, porque o que é o plano espiritual? Somos nós desprovidos da roupa. O plano mais alto, somos nós que já evoluímos e já estamos mais alto. Aí é outra coisa. Mas eu sinto informar que eu acho que, como nós estamos todos aqui nessa mesma comunhão, fazendo essa mesma reunião, vocês estão me ouvindo com tanta atenção, eu sinto lhes informar que para espírito superior não é ouvindo o Canrobert, não, tá? Não é ouvindo o Canrobert. Vai ter que melhorar. Ver, todo mundo aí já leu todos os evangelhos, os canônicos, todos. Já leu tudo. A gente já pegou as 26 passagens cristãs, todos os livros, todos os profetas do passado. Pois é, a gente já conseguiu ler todo o Pentateuco, já repassou, fazemos os cursos, e mais do que isso, aplicamos isso no nosso cotidiano. Somos ali 100% caridade. Eu acho que não. Eu posso ser leviano, mas eu acho que não. Alguém vai levantar a mão aí e dizer o seguinte, pensando, né? Ou vai escrever aqui para chegar a mensagem, eu não faço mal a ninguém. Eu acredito. Eu vou dizer que, na totalidade, estamos aqui com 32 almas assistindo aqui agora. É bom que está fazendo palestra espírita, a gente pode falar algo. Quando nós chegávamos, abrindo aqui só uma passagem rápida, quando nós voávamos no passado, comandando, a gente chegava próximo do aeroporto e a torre perguntava assim, quantos a bordo? Eu falava 2 almas. Eles não entendiam nada, né? Eram 2 almas, não falava espírito, porque espírito devia estar carregado, mas 2 almas são os encarnados que estavam a bordo, né? Então, voltando aqui, 32 almas aqui. 31 não faz mais o mal, porque eu me excluo. Eu me excluo por autoavaliação. Eu me excluo por autoavaliação. Autofascínio, né? O fascínio que nos toma, às vezes a gente é levado, né? Autoobsessão, nós estávamos aqui falando um pouco nos bastidores da autoobsessão, isso nos atinge. Passa a fazer palestra 2 vezes por semana para você ver como a turma vem, mas não é porrete, não, é uma coisa maior que o porrete, a turma vem com vontade de te derrubar. Você sai de manhã, pega o carro, já não começa a funcionar, já começa a ter congestionamento e gritaria na garagem. O cara já vem te desafiar no trânsito, mas da garagem, não é no trânsito da rua. A turma já entra. Se você não tiver minimamente buscando a tua situação, você cai. E cai. Então, 31 almas, eu volto aqui, não fazem mais o mal. Concorda? Me respondendo mentalmente, creio que sim. Mas e o bem? Porque está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, que quando os espíritos em posição já errática, já no plano espiritual, se eles sofrem pelo bem que vem acontecer aos espíritos que conseguem fazer o bem, sofrem. É aquela inveja. Assim, estão olhando, pô,
cara ali está bem, aquele espírito está bem, e eu aqui estou nessa situação miserável, né? Estou aqui, eu nem quero ser obsessor, mas a turma passa, me leva e eu vou junto. Eu não quero, mas o outro ali está tão bem, é vibração. Então, todo espírito sofre erraticamente por uma questão de uma consciência, pelo despir das vestimentas terrenas, porque você não consegue mentir, você não consegue se esconder, você não leva a mentira para o travesseiro, você não leva a falsidade para o travesseiro. Despojado das vestes, você é visível. Então, o espírito sofre pelo mal que deu causa, pelo mal que se consorciou, por todo o mal que construiu. É só vocês irem lá, olharem, a questão é 975. Dá uma olhadinha lá. Mas, lá no 4º parágrafo, eu acho, não tenho de cabeça, mas eu vou arriscar que é o 4º parágrafo. Ele diz assim: mas o espírito sofre sobremaneira pelo bem que deixou de fazer e ali o mal se instalou. Entenderam que a gente já não faz o mal, né? Mas e o bem? Qual é a ligação? Qual é o religue com Jesus? Qual é essa posição que nós estamos dando de acertarmos, de buscarmos aquele que é o Cristo e não os falsos cristos de hoje, não aqueles que se apresentam adonados em seus postos, sejam eles de origem política, religiosa, familiar, corporativa nas empresas, nesse conjunto, nesse jogo enorme da vida, em que tantos mentem ou criam falsidades para que você pense. Quanta coisa é ofertada hoje para nós, e a gente fica assim, nossa, que coisa legal, mas você nem sabia que isso existia, não fazia falta na sua vida, e agora que te mostraram, você achou que isso vai te fazer falta, que precisa. Aí você vai lá, compra aquilo, traz para casa, usa, 2, 3 dias, fica igual uma criança que acabou de receber um brinquedo, quando recebe outro, já perdeu o interesse pelo antigo. Isso é uma forma de manobra. Essa é uma manobra. E é uma manobra que vai, pouco a pouco, nos destituindo dos nossos reais valores. Eu estou falando na primeira pessoa, tá? Eu estou me colocando aqui para vocês numa reflexão que faço a partir dessa pessoa do Canrodel. Eu não estou colocando isso para nenhum de vocês. Estou colocando isso na primeira pessoa, e a gente é falho. Todos os dias nós somos abordados no sussurro do ouvido, do pensamento, somos abordados na realidade como as coisas se colocam. Falso Cristo e falsos profetas que vão se colocando, inclusive dentro das instituições espíritas, ou daqueles que se dizem espíritas, e que vão, de uma certa forma, através dos canais mediáticos, transitando para um meio comercial. Aconteceu muito, infelizmente, e está acontecendo. O pessoal vem, está falando, fala bem do Cristo, fala bem de Kardec, fala bem dessa instituição e daquela iniciativa, usam o nome de vários representantes atuais da doutrina espírita, como, por exemplo, o próprio Divaldo Franco, maior representante, na minha consideração, da doutrina como orador e expressão de ação, aquele que fala e faz, 5.000 crianças diariamente dentro da mansão do caminho, comendo 4 refeições, são 20.000 refeições por dia. De segunda a sexta, se considerarmos 22, são 440.000, se eu não estou errado, né? 440.000 refeições que esse homem propõe e consegue conduzir lá dentro. Ele fala muito da doutrina, fala do Cristo, mas ele faz. E é o que cabe a nós. Porque a gente vai se deixando levar pelo cotidiano, pelas coisas do agora. Nós estamos com 31 presentes, e eu aqui falando com todos vocês, talvez tivessem 45, 50. Mas um chegou e disse, não, vamos ver novelas. Não, quero olhar lá o joguinho do computador. Não, eu vou ver outra coisa.
Não, isso está difícil. Não, vão falar sempre a mesma coisa. Não, é um desestímulo que todas as horas nós estamos levando e que, se não tivermos a perseverança, a corrigendo a íntima, a vontade de expressar, fica difícil. A gente tem que entender igual aquela expressão que é usada na oração dos alcoólicos anônimos. Eu acho aquela oração extraordinária, porque ela pode ser traduzida para todos nós que não somos alcoólicos, ou que somos alcoólicos, ou que somos dependentes de outras drogas, ou que somos dependentes de outras situações, ou codependentes. Somos codependentes. A gente fica codependente de um filho, às vezes, numa situação difícil, e a gente, em vez de enfrentá-la, a gente se acomoda junto. Às vezes ficamos dependentes de coisas que não são drogas, mas são o jogo, o sexo, o consumo, a própria mentira. Tem aquele que seja um mentiroso compulsório. Ele só se sente realizado quando ele consegue implantar ou levar alguma mentira pensando que os outros vão acreditar. Isso tudo são compulsões, e compulsões são débitos de dependência. E a oração diz assim: Senhor, dai-me consciência de saber aquilo que não posso mudar, perseverança e coragem para mudar aquilo que posso, e serenidade para discernir entre um e outro, que é o que a gente precisa ter. Esse discernimento vai na razão daquilo. O que eu não posso mudar? Eu não posso mudar nenhum de vocês. Graças a Deus. Se eu tivesse esse poder, seria infernal. Mas eu tenho o dever de mudar a mim mesmo. É como aquele momento que eu sempre tenho oportunidade, coloco isso numa palestra. Você está embarcado, para aqueles que tiveram a oportunidade de viajar já de avião, sabem que naquele momento do pré-voo, antes de decolar, a equipe de bordo passa uma instrução, várias instruções. Uma delas é que, em caso de turbulência, havendo descompressão, perda de situação compressional da cabine, máscaras cairão à sua frente. Tem em cima, no console de cima, existe um receptáculo em que aquilo abre automaticamente por uma ampola, havendo uma despressurização, qualquer coisa, independente da cabine, onde o piloto ou o copiloto podem agir, mas existe uma ampola que, pela ocorrência, ela rompe e libera a máscara. Liberando a máscara, libera automaticamente oxigênio. Então, o que acontece? Está lá a instrução. Em caso de turbulência, a turbulência da nossa vida, do nosso cotidiano, em família, no trabalho, na casa espírita, eu falo na minha casa, na de vocês, é claro que não tem turbulência. Mas, fazendo isso, máscaras cairão. Puxe-as para si, puxa mesmo. Fixe-a, tem um elástico, você passa por cima, fixe, então auxilie o próximo. Nós somos a primeira pessoa. Primeira pessoa a ser corrigida, somos nós. Tem coisas que eu não posso mudar, que é o outro. O outro eu não mudo, mas eu mudo. A mim. Eu resolvo. Eu sei a quem eu vou seguir. E é o Cristo. Eu sei o que eu vou ou não fazer. Vou relativizar? Não. Não vou relativizar. Porque a droga... Não tem conversa com a droga. Estou falando na primeira pessoa. Não tem conversa. Ele está doente. Cuida, mas não passa a mão na cabeça, não. Faz ele perceber o quanto ele está fazendo de mal para ele próprio, para o conjunto familiar e quanto está custando para o conjunto social, porque ele tomou uma decisão errada. Tem o direito de corrigir? Claro que tem. Todos nós temos diariamente o direito de começar um novo caminho. Chico Xavier dizia: a gente não muda a nossa história passada, mas tomamos a decisão no presente, há 2 minutos de acabar, tomamos a decisão no presente de mudarmos o nosso futuro, que é o segundo, não é nem 1 minuto, é o segundo seguinte. Então, droga não. Aborto, não. Existe uma condição para fazê-lo? Infelizmente, existe. Inclusive, até quando há risco para a própria mãe, é claro, tem que se preservar. Está lá no Livro dos Espíritos, não precisa transigir, está lá com realidade, com muita clareza, com muita simplicidade.
eu acho que tem que mudar, que tem que reconhecer isso. Gente, seguir o Cristo não é fácil. Ele já havia dito, não é fácil. Tomarmos essa decisão, vamos encontrar conflitos de interesse em toda razão, dentro da família, no trabalho, no cotidiano, no dia a dia. É muito difícil. É difícil. É impossível? Não é. Nós temos grandes avatares que vieram desde o tempo de Francisco e outros tantos, até aqui, o nosso querido Chico Xavier, e outros tantos aqui, fora da doutrina, Manduce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, todos eles expressões de almas extraordinárias que aqui estiveram sempre com o propósito do Cristo. Mas o Gandhi não era cristão, ele era hinduísta, lá da Índia. Ele está na biografia dele. Ele disse que se tudo desaparecesse, todo o conhecimento do planeta e apenas o Sermão do Monte do Cristo ficasse, a humanidade reiniciaria. Seria o propósito de reinício moral da humanidade. Não sou eu que estou falando, foi ele. E o próprio que biografou ele. Acabou. Então, que para nós fique esse sentido. Quando a gente está olhando o Evangelho, ele não está antigo, falando de coisas passadas e antigas. Não é um livrinho contando história de ontem. É a notícia, é a boa nova que o Cristo nos trouxe ontem, hoje e amanhã. Porque o nosso amanhã ainda é longo. E muitas serão as encarnações para que consigamos, de alguma forma, minimamente contemplar todos os ensinamentos que ele nos trouxe e que nós tampamos os ouvidos e os pensamentos por ele. Eu agradeço pela oportunidade da expressão, chegamos ao término de nossa hora. O que não pôde ser dito fica para uma outra oportunidade. Mas, de toda sorte, agradeço em tamanha oportunidade da tarefa. Que Jesus continue a ser esse norte verdadeiro, a orientar a bússola íntima de nosso pensamento, de nosso sentido ético-moral, hoje e sempre. Graças a Deus. Cláudio. Graças a Deus. Bem, pessoal, boa noite a todos. Agradecendo mais uma vez a presença do nosso irmão Carrombé, que tão brilhantemente trouxe mais essa fala para a gente. Estou elogiando aqui já para ele poder testar, colocar em prática o que ele falou, né? Ele está fazendo assim. Então, pessoal, dizer para vocês que essas palestras elas estão sendo gravadas, né, nas últimas semanas, elas vão para o YouTube da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizada aqui em Nova Russas, no Ceará. Mas é importante que seja dito que as pessoas que estão à distância, para que possam fazer parte do tratamento, elas têm a necessidade de assistir essa palestra pelo Meet. Então, quem estiver assistindo posteriormente no YouTube, né, é importante que depois vocês busquem esse link, tá? Que tem um grupo das palestras e tudo. E as pessoas que moram aqui em Nova Russas, elas participam de forma presencial, ok? Também tem os estudos todos os sábados, né, das 17 às 18h30, e também vai passar a ser gravado e disponibilizado depois. Mas para fazer parte dos atendimentos de desobsessão complexa, é importante que assistam às palestras da Evangeloterapia todas as quartas-feiras. Ok? Dito isso, também é importante dizer que nós vamos agora realizar uma dinâmica nesse tempo agora que nos resta, e só quem realmente está no Meet vai poder participar. Uma boa noite a todos do YouTube, ok, Arlindo?